Então, continuando, nós vamos para o nosso tópico 2, a história da proteção, né? A gente vai ganhar uma segurança para ver que o concreto protendido ele não começou ontem, já tem longas datas, as pessoas vêm estudando e vêm conhecendo sobre essa técnica da proteção do concreto. Pra você ter ideia, em 1886, o Jackson, nos Estados Unidos, fez a primeira menção em pré-tensional concreto. Poxa, quantos anos, né, se passaram? Mais de 100 anos até a data de hoje. E os estudos ainda continuam, né? Tem muitos estudos sendo desenvolvidos, né, para melhorar ainda mais esse conhecimento acerca do concreto protendido. Você tem aqui, ó, em 1912, e essa data também é muito interessante, porque tá, o Cohen e Mott, o que foi que eles fizeram? Eles estudaram a teoria das perdas de proteção. Tá? Perda de proteção é algo que até hoje em dia as pessoas têm muita dúvida, né, sobre essas perdas ao longo do tempo, né, perdas imediatas e perdas ao longo do tempo. E a proteção, né, o concreto protegido sofre, né, após os anos ou após até perdas imediatas. E isso poderia causar uma perda, né, causa uma perda dessa força inicial aplicada. Então, desde 1912, que isso é estudado. E até hoje esses estudos continuam, né? Aí você vem uma pessoa realmente que aplicou, vamos dizer assim, e transformou a utilização da proteção, que foi Eugène Freycinet. É um dos caras mais conhecidos aí no mundo do concreto protendido, porque ele realmente utilizou a proteção de forma prática, né? Em 1924, ele utilizou a proteção em galpões de grandes vãos. E aí continua, né? Eugène Freycinet, ele continua, né? Continuou os estudos, tá? E ele também fez algo muito interessante, né? Ele estudou bastante e começou a aplicar. Ele patenteou um sistema Freycinet que foi utilizado no mundo todo. Ou no mundo todo não, mas em boa parte, né, do mundo aqui, do nosso planeta, foi utilizado o sistema Freycinet. O primeiro artigo consistente sobre concreto protendido partiu dele em 1928. Né? Em 1950, nós temos a primeira conferência. E algo interessante aqui, que é o surgimento da cordoalha de fios. Né? Algo muito interessante e é muito utilizado hoje, por exemplo, como a cordoalha engraxada, né? A partir de tudo veio se desenvolvendo até chegar na cordoalha engraxada, que a gente vai ver muita coisa da proteção que a gente vai estudar. Você vai ver que a cordoalha engraxada ou a proteção não aderente, ela vai sempre estar presente. Tá? Nos anos 70, nos Estados Unidos, a proteção de monocordoalha se consolidou como principal método construtivo, já nos anos 70. Então, realmente a proteção vem sendo utilizada longa data. E aí você vem ainda continuando a história da proteção, nós temos aqui um gráfico, né? A fonte aqui é o PCI Journal 1990, onde você tem aqui percentuais de obras, né? E aqui os anos, tá? E você tem, começando aqui nos anos 50, tá? Você tinha aqui, por exemplo, a estrutura em aço, né? 50% de estrutura em aço, você tem aqui um declínio das estruturas em aço, da utilização de estrutura em aço. Tá? Você tem aqui, por exemplo, a opção de concreto armado, né? Reinforced Concrete. Você tem aqui nos anos 50, ele tem uma subida aqui até os anos 60, depois ele teve uma pequena queda se estabilizando aqui, né, a partir dos anos 70. E algo muito interessante que é a utilização aqui da proteção, né, do Pressed Concrete. Você tem aqui, a partir dos anos 50, né, você acompanha esse crescimento da utilização da proteção em estruturas. Né? E é algo que realmente, apesar disso aqui só ir até aproximadamente a década de 90, isso é algo que vem realmente aumentando, né, essa utilização aí em vários países. Né? Para você ter ideia, a cordoalha engraxada, né, começou a ser utilizada aqui no Brasil, né, mais ou menos em 97, né, no ano de 97. E isso proporcionou uma utilização muito maior de proteção em estruturas. Então, isso aqui, com certeza, né, essa proteção tem se destacado muito.
perante a outros sistemas estruturais. E aí você vem a primeira ponte pré-moldada protendida, tá? Em 1946, na França. Tá? Essa ponte pré-moldada, né? Projeto lá de Freycinet tem um vão de 55 metros. Então nós temos aí a nossa primeira obra, então na data de 1946, uma ponte protendida. E aí a gente vem para o Brasil, né? A história da proteção no Brasil. O marco, 1948, Ponte do Galeão. Tá? Ou seja, o Brasil ele começou no concreto protendido realmente, né, praticamente junto com outros países, né, com outras potências aí, como por exemplo a França, em 1946. Logo depois já estava no Brasil aqui a nossa ponte do Galeão no Rio de Janeiro, tá? Protendida e detalhe, né? A ponte do Galeão, ela tem a proteção, ela é não aderente, mas é um processo não aderente, feito de forma artesanal, onde pegava-se a cordoalha, passava uma graxa, passava um papel ali para não ter aderência no concreto, processo bem mais rudimentar, bem mais antigo, né? E você tem aqui, em 1952, tá? A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira inicia a proteção, né, a produção do protendido no Brasil, do aço de proteção no Brasil. Então, isso aqui é um marco, né? A indústria nacional começando a produzir, né? Aí logo depois você já tem a ponte Rio-Niterói, outra ponte importante aí, né, conhecida em todo o Brasil, tá? E aí vem 1996, outro marco aqui, né? Claro, você tem muita coisa acontecendo aqui nesse período, mas você tem os marcos, né? 1996, a Belgo-Mineira lança a cordoalha engraxada, né? Que até então não existia. Tá? Em 97, você já tem a primeira obra com concreto protendido com cordoalha engraxada, não aderente, no Brasil. Né? Logo depois aí, bem rápido. Em 98, pra você ter ideia, né, você já tinha uma das maiores construções em concreto protendido não aderente do Brasil. Então, num curto espaço de tempo, você tem um desenvolvimento muito grande da proteção no Brasil. Tá? E daí continua, né? O tempo foi se passando, a proteção crescendo. Você tem aqui em 2015, né, houve um investimento muito grande, né, onde o Brasil duplicou a sua capacidade de produção de cordoalha engraxada. Né? Ou seja, apostando no mercado. Nenhuma empresa iria investir algo em um setor que realmente não fosse uma promessa. Né? Já vinha sendo, né? Já vinha mostrando resultado. Né? E a tendência é que isso continue ainda a crescer, ainda temos muito. Né? O concreto protendido ainda tem muito o que avançar no Brasil. Né? E aí, na história da proteção no Brasil, a gente tem aqui uma obra protendida nas Américas, a primeira obra protendida nas Américas, né? Aqui no Brasil, que foi a Ponte do Galeão, 1948, né? No Rio de Janeiro. E aí, aqui era o sistema Freycinet, não aderente, então tudo vinha da França, né? O projeto, toda a tecnologia em 1948, tudo vinha, né? Era tudo importado. Né? Mas foi utilizado, né? E acaba sendo absorvida a tecnologia. Né? O Brasil acabou absorvendo essa tecnologia a partir de 1948. Você tem aqui a segunda ponte, também uma ponte muito importante. Né? E o detalhe é que aí essa ponte aqui, que é a ponte Presidente Dutra, que foi em 1952, tá? Ela já foi executada com a proteção fabricada, né? Com aço de proteção fabricado no país, né? Aqui no Brasil. Então isso é algo importante, né? Mostra um crescimento. Né? E né, essa ponte aqui ela é muito conhecida. Tá? Aqui é sobre o Rio São Francisco, ela liga Petrolina, né, em Pernambuco, a Juazeiro, na Bahia. Né? Uma ponte bastante importante para o nosso país. Ponte Rio-Niterói, né, dispensa comentários, das pontes mais conhecidas aqui do Brasil, certo? Então, também utilizando proteção. Em 1997, né, foi quando a 96 a Belgo-Mineira começou a produzir, logo depois, né, em 96, 97, engenheiros começaram a ir para os Estados Unidos, né, que lá eu diria que até hoje é um dos locais que mais se usa proteção com cordoalha engraxada, eles utilizam a proteção lá desde a década de cordoalhas, desde a década de 50, 60, então nada mais correto do que buscar, né, aquele conhecimento e trazer para o Brasil.
Então, 97, né, foi quando a turma começou realmente a estudar de fato e aplicar, né, a proteção. E aí você tem, né, algumas obras né, surgiram aqui no Brasil. Você tem aqui a primeira obra no Brasil, Cordoalho Engraxada, que é o Bloco T, funciona um bloco de uma universidade, em Fortaleza, Ceará, que é uma foto da época de 1997. Né? Aqui interessante, né? Só você ver a foto, né? Você tem o que aqui? Poxa, que sistema é esse? Aproveitando, falando um pouco do sistema, que é assunto de próximas aulas. Você tem aqui, ó, aqui é uma que a gente chama de viga faixa, né? Em 1997, a gente estava fazendo viga faixa protendida, né? E o interessante é que isso aqui, pessoal, é uma laje volterrana, né? Isso aqui é aqueles trilhos, né? Aí você aqui vai colocar o tijolo, né? Para formar o vazio lá, né? Na verdade, ele faz uma laje unidirecional. Então, isso aqui são vigas faixas protendidas numa direção e a laje, né, na outra direção. Então, isso aqui é um sistema que foi adaptado, totalmente adaptado ao Brasil, né? E feita essa primeira obra, e até hoje, muito utilizado esse sistema. Claro, hoje você tem moldes plásticos que faz as lajes direcionais. Isso que a gente vai ver, a gente vai. Tem um chão muito grande pela frente. O mundo é vasto sobre o concreto protendido, é muito vasto. E aí você tem outra obra também, Brasil, data de 98, a Torre Santos Dumont, que é um edifício empresarial, né? Uma torre comercial. E, continuando, aí, a partir daí a proteção se espalha por todo o Brasil, né? Como a gente viu, é obra em Brasília, é obra em Espírito Santo, você tem obra no Nordeste, Sul, Sudeste, e a proteção, né, se espalhou aí pelo Brasil. Até rapidamente, né? Como você viu, no espaço de 2 anos, a Cordoalha Engraxada conseguiu fazer com que a proteção circulasse aí pelo nosso Brasil todinho. Aqui é uma obra em Brasília, também, em 1998, aquela que eu comentei anteriormente, né? Até hoje, se duvidar, deve ser uma das maiores obras utilizando cordoalha engraxada, Hotel Blue Tree, obra de 1998, laje lisa, protendida. Então é isso. Né? Na próxima aula a gente vai falar sobre vantagens do concreto protendido.